É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e para falar de um assunto que ele é pertinente às nossas igrejas. Hoje a gente tem visto muita perturbação no meio evangélico, por alguns motivos, e que não cabe aqui a gente falar, por não ser o foco da nossa conversa. Mas nós temos visto pessoas evangélicas atentando contra a própria vida. Isso é uma preocupação para a gente, de um modo geral, e em particular com o meio evangélico. E a gente, no final da nossa palavra, naturalmente, os irmãos vão entender por que eu estou falando dessa forma. Eu vou tentar, na primeira parte, falar com vocês sobre o histórico, como a história chegou até os conceitos de saúde nos dias de hoje. Como isso foi feito, como se chegou. Porque a teoria do conhecimento, ela é feita de observação, experimentação e certificação daquilo que observou e daquilo que se experimentou. Eu morei no Ceará há muito tempo, e lá tem os profetas da chuva, e em determinado momento do ano eles se reúnem para falar as profecias da chuva. É uma coisa cultural, folclórica talvez para alguns, mas eu estive em alguns desses encontros com eles e achava muito interessante, porque eles observavam como era o João de Barro fazia a casa dele, e dali eles deduziam que se o João de Barro fizesse a casa deles para o norte, por exemplo, a portinha, não haveria chuva. E se viesse para o sul, haveria chuva, porque ele não ia pegar chuva dentro da casa dele. Outro falava sobre as formigas, para dizer que ia chover ou que não ia chover. Mas aonde a gente quer chegar é sobre a observação, a experimentação e a certificação daquilo que se observava. Começarei falando sobre a visão de saúde na visão da filosofia. E depois nós vamos entrar na teologia. Na filosofia existiu um filósofo 450 anos, 500 anos antes de Cristo, chamado Platão. E Platão dividia o mundo em duas partes: mundo sensível e mundo suprassensível. Ele acreditava que no mundo sensível a gente recebia as nossas informações pelos sentidos, os 5 sentidos nossos, E ele alegava que esse mundo sensível era o corpo. E, portanto, a gente poderia receber essa informação de forma errada, ou de forma como a gente percebesse errado. E a outra parte que ele dividiu o mundo era um mundo em suprassensível, que era o mundo das ideias, era o mundo da alma, aonde ele admitia que não existia erro quando se conversa com a alma. Para o corpo, para o mundo sensível, ele indicava ginástica. Nós estamos falando 450 anos antes de Cristo, tá? E para a alma, ele indicava música. Fazia algum sentido. E ele falava que o corpo aprisionava a alma. Ou seja, se o corpo não está bem, a tua ideia, a ideia da coisa, não estaria satisfeita dentro do que você se propunha como saúde. Depois nós tivemos Michel de Montagnier, não depois, mas um dos conceitos de Michel de Montagnier. Ele alegava que a saúde era uma condição que o corpo tinha de não estar doente. Então o prazer para Montagnier era a saúde não tendo a doença. Ou seja, hoje nós sabemos muito dos nossos anticorpos, nossos mecanismos de defesa. Vamos ficar gripados. Nosso sistema imunológico, ele já começa a atacar o vírus. Quando a gente toma uma vacina, a gente provoca esse sistema imunológico. A gente inocula o vírus e vai para o nosso sistema imunológico para fortalecer. Ou seja, para que o sistema imunológico
entenda sobre aquele vírus. E Montaigne falava sobre isso, sobre essa situação aonde você tem saúde, se você consegue atacar o que te faz não ter saúde. Partindo mais um pouquinho, a gente vai para Baruch Spinoza. Baruch Spinoza tem um conceito muito interessante sobre Deus. Nós vamos falar rapidinho aqui. Baruch Spinoza, ele fala que nós temos Deus introduzido em nós. Ou seja, nós somos partícipes no nosso corpo da vida de Deus. Ou seja, Deus está dentro de nós. Deus não é um ser à parte. Estou falando na visão de Spinoza. E para Spinoza, a saúde é quando você tem potência de ação. É fácil a gente entender. Talvez ele esteja aqui numa licença que eu posso fazer. Ele poderia estar observando quando a gente está gripado. Né? Eu devo dizer que as mulheres são muito mais fortes do que a gente numa gripe, né? Nós que somos homens, parece que o mundo vai acabar quando a gente está gripado, né? E a mulher não, a mulher faz uma coisa, faz outra, nossa, mano, parece que o mundo está acabando quando a gente está gripado. E Spinoza deve ter observado isso. Falou, sem a saúde não há potência de ação. Ou seja, nós não temos aquela força para ir e para fazer e para trabalhar, enfim, fazer acontecer as coisas que tem que acontecer. Caminhando mais um pouquinho, nós vamos falar em Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego e Aristóteles é um dos mais profícuos filósofos da antiguidade. Ele escreveu vários livros, ele escreveu muito sobre a retórica, ele escreveu muito sobre a ética, a moral, ele escreveu muito sobre um conceito que é muito caro aos gregos. E quando a gente fala assim aos gregos, a gente acha que está distante, mas a nossa influência, tanto religiosa, judaico-cristã, quanto o que veio antes para chegar a judaico-cristã, foi do grego. A nossa instrução é toda do grego. Então, o grego, ele tem um conceito de felicidade onde é muito falado por Aristóteles, que chama-se eudaimonia. O que é o conceito da eudaimonia? Eudaimonia é o conceito onde a felicidade vale por si só. Posso dar um exemplo? O nascimento de um filho é um momento eudaimônico. Ele vale por si só. O casamento, o momento que o homem olha uma mulher e a mulher olha para o homem e ali se estabelece uma relação de sentimentos. É um momento eudaimônico. É um momento onde por si só ele já se auto-explica. Aristóteles falava sobre saúde da seguinte forma: se você encontrar o seu lugar no universo, você será feliz. Esse era o conceito dele. Então, para você ser feliz, para você ter saúde, porque a felicidade para ele era ter saúde, você estaria feliz. Você estaria em comunhão com o universo. Então, cada um ia descobrir o seu lugar no universo. Ele achava que o universo era ordenado naquela época, também 450 anos antes de Cristo. Ele achava que o universo era ordenado. Tudo estava no seu lugar. Tudo. Depois, mais tarde, a gente viu que o universo não é ordenado assim, né? O universo é um caos. A gente vive realmente num caos. A gente não vive numa situação tão cartesiana assim, para se achar que aquilo era ordenado. Mas ele coloca e dá o significado do universo, que seria uma única canção, um único verso, né? Única verso de canção, para exemplificar esse momento eudaimônico, onde por si só a felicidade ajudaria o homem a ter saúde.
Por quê? Porque na visão de Aristóteles, ele gostaria que ele afirmaria que se você tem felicidade, se você está em harmonia com o todo, você tem saúde, portanto, felicidade. Passado mais tempo, e aí a gente vem para os nossos dias atuais, não sem antes entender um pouco, que foram outras pessoas procurando entender saúde. Entender o que era saúde, o que é isso que eu posso chamar de saúde. Se a gente for falar de todos, a gente demanda muito tempo aqui. Eu queria trazê-los, esses, em função do mundo de Platão, sensível e suprassensível, corpo e alma, o mundo de Baruch, Spinoza, que é a potência, o mundo de Montaigne, que é a força que você tem para reagir a uma doença, e o mundo de Aristóteles, que se você estiver integrado ao universo, você certamente será saudável e certamente terá felicidade. O conceito de saúde mudou. Porque antes o conceito de saúde era ausência de doença. Então, se você está sem doença, você está saudável. Esse era o conceito. A Organização Mundial de Saúde, percebendo que não era tanto assim, ela cunhou uma outra ideia, uma ideia de saúde. E aí, por que eu afirmo na ideia? Porque a ideia nós vimos lá no mundo de Platão, né? No mundo das ideias, no suprassensível, ou seja, na ideia não tem erro. Na ideia você não é influenciado, porque a ideia é uma coisa. O que você recebe pode ser enganado pelos seus sentidos, né? Visão, audição, tato, né? Tudo pode ser enganado. E o conceito mundial de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Agora a gente começa a entender um pouco aonde nós estamos. Aí entra a saúde mental. É um estado de completa bem-estar físico, mental e social. Se a gente observar o que foi dito até agora, nós vamos ver que esse conceito está aderente com a antiguidade. Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social. Se a gente notar, tem link com a antiguidade, com os pensadores filosóficos daquela época, ok? E aí a gente entende como é importante a saúde mental, como isso faz com que a gente tenha que prestar bastante atenção nesse dado. Trabalho algum tempo com saúde mental e às vezes no meu consultório eu atendo e às vezes começa às 8 horas e vai terminando às 8 horas da noite, eu passo o dia atendendo. E essa quinta-feira eu estava atendendo e fiquei pensando, né? Uma paciente atrasou um pouco e eu fiquei pensando, falei, caramba, eu vou ver mais 4 pacientes com alguma demanda na saúde mental. E a paciente que entrou perguntou assim, mas você não se cansa de ouvir? Na visão dela era problema, que para mim não é problema, né? É só uma demanda da saúde mental. E eu falei, não me canso. É um exercício muito interessante, porque antes desses filósofos que eu falei, existia um filósofo chamado Antífon, que na cidade de Corinto, na Grécia, ele foi lá e botou uma placa, Hospital da Alma, onde ele ouvia as pessoas. Hospital da Alma, onde ele ouvia as pessoas. Tem pouco registro desse filósofo, porque ele era tido como um filósofo à margem daqueles filósofos daquela época. A filosofia tinha na Grécia o seu apogeu, né? Com as discussões filosóficas, né? Atenas, as ágoras. Então, isso fez com que Antífon ficasse meio fora disso. E ele foi lá e fez um Hospital da Alma.
onde as pessoas conversavam. Ora, a gente vê, dentro desse conceito de saúde mental, física, que a ONU esqueceu de colocar o espiritual. A gente vê. Esse conceito poderia ser o estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Há uma dificuldade muito grande deles admitirem que a parte do espiritual é super importante. Vários estudos dão conta de que a oração, por exemplo, é um grande aliado à sua cura. E como é que eles chegam a isso? Mapeando o cérebro. E aparece lá aqueles coloridinhos todos, na tomografia, no TC lá, quando você ora, quando você não ora. Mas o conceito ainda não está posto. Não precisamos discutir por que não está posto. Nós podemos afirmar que não está posto. Mas é de igual importância e a gente, ao seguir, a gente vai conseguir ver sobre isso. Vou trazer alguns dados sobre o suicídio no Brasil. A partir de 2014, o suicídio é reconhecido como um problema de saúde global. Tamanho foi o crescimento dele, desde 2014. Mais de 700 mil suicídios ao ano, esse é o dado de 2021. Ou seja, a cada 34 minutos, enquanto a gente estava aqui louvando a Deus, adorando ao Senhor, 2 pessoas praticamente se suicidaram. 80% das mortes ocorrem em países de baixa renda. África, 2 países da Oceania, que eu me esqueci o nome agora, Brasil. Ou seja, há uma linha a se pesquisar. E eu digo se pesquisar por quê? Porque parece redundante falar assim, mas ninguém sabe realmente as causas que levam uma pessoa a atentar contra o bem maior que Deus deu a ela, que é a vida. Você sabe. Pode ser depressão, pode ser ansiedade. Algumas pessoas deixam cartas, né? Atendi uma moça online em uma cidade da Bahia, e um dia ela me mandou uma mensagem, ela tinha ideação suicida, uma moça muito bonita, muito instruída, ela teve alguns problemas na separação, e ela começou a se automutilar. E aí me indicaram, uma pessoa me indicou, e eu comecei a atendê-la online. E em determinado momento ela falou que ela não tinha como pagar, e eu falei, não, eu te atendo, continuo te atendendo, não há problema nenhum nisso. Mas ela não quis, ela abandonou o tratamento. E dias depois, não sei quanto tempo, mas meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela havia tentado e não havia conseguido. Aí eu tentei falar com ela, e aí ela me bloqueou, porque a fotinha dela sumiu, né? Eu falei, não quer conversar sobre o assunto. Recentemente eu recebi uma outra carta de uma pessoa dizendo que até para suicidar ela não tinha capacidade. E ele me contou o drama dela. Essa menina eu não atendo, essa senhora eu não atendo. Mas é muito chocante quando a gente ouve isso, quando a gente vê isso, quando a gente vê isso como relato. Porque o mais importante para a gente é a vida, que foi nos dada, né? Então, a gente fica assustado quando vê isso. Porque é um mundo que não nos pertencia. No Brasil, no ano de 2021, teve 15.507 mortes. 77,8% é do sexo masculino. 27% da causa mortes no país. Entre 5 e 14 anos é a 11ª causa de morte no país. Entre jovens de 15 a 19 anos, é a 3ª causa morte no país. E entre jovens de 20 a 29 anos, é a 4ª causa morte no país. Então vamos lá. De 5 anos de idade a 29 anos de idade, nós temos 11ª causa, 3ª causa e 4ª causa. Entre a juventude, está havendo um consumo maior dessa ideia de suicídio. Infelizmente.
E a gente vai começando a pensar o que pode acontecer, por que que estamos assim, por que que nós estamos chegando nesse ponto. E a gente começa a olhar a história, né? Começa a olhar as permissividades da história. Eu ouço muito falar sobre progressismo. Não sei se estamos tendo tanto progresso assim, né? Porque, para mim, é uma involução, não é uma evolução. Você não pode admitir que na fase que você tenha mais sonhos, você resolva atentar sobre a sua vida. É inadmissível isso. É necessário fazer alguma coisa, é necessário pensar em fazer alguma coisa. Falaremos um pouco mais à frente sobre isso. Os números do Brasil estão aumentando significativamente. Não há mais controle sobre isso. Eu estou falando dos dados de 2021. E volta e meia a gente tem notícias de suicídio. Aqui, a coisa de um mês e pouco, a gente teve notícia de um suicídio, de uma pessoa até que fez um curso que eu dei na minha escola, curso de oratória, e ela perdeu o filho para o suicídio. Como surgiu esse dia do Setembro Amarelo? Tinha um garoto chamado Mike M., dos Estados Unidos, ele tinha 17 anos. E a descrição da história diz que ele era um garoto saudável, alegre, brincalhão, como todo garoto de 17 anos. E ele, no dia 8 de setembro, atentou contra a vida e ninguém entendeu nada. Como que um adolescente, 17 anos, um jovem, atenta contra a vida, tendo essas características? Aí os amigos, no dia, distribuíram uma fitinha amarela para homenageá-lo, porque ele estava consertando um Mustang, um carro Mustang amarelo. E aí criou-se no dia 10, o dia da morte dele, o Dia Mundial de Prevenção à Ideação Suicida ou ao Suicídio. Mas o que se perguntava naquela época, e se pergunta até hoje, é como um jovem com essas características, ele chegou a fazer isso. Na segunda parte do que nós vamos falar, que vai começar daqui a pouco, nós vamos usar a Bíblia. A Bíblia, queira-se ou não, ela traz tudo que a gente precisa. Tudo. Pode não se acreditar, mas eu tenho certeza que a hora que experimenta, certamente não tem como fugir de uma realidade. Quando a gente pensa efetivamente sobre o suicídio, a gente quer sempre ajudar alguém. Recentemente, um grande amigo, ele começou a namorar uma menina e ela veio aqui a Guarapari. Na hora que eu encontrei com ela, ela estava com os braços cortados, mutilados, automutilação. E ele falou comigo, Emília, ela tem depressão, ansiedade. E aí eu levei ela à praia. E falei com ela, olha só o mar, olha só os meninos jogando altinha, olha só não sei o quê, olha que dia lindo. Ele falou que a menina ficava olhando para a cara dele assim, como se não estivesse entendendo nada. Eu falei assim, essa menina vai suicidar na tua casa. Porque ela sabe que o dia é bonito. Ela sabe que o mar é bonito, ela sabe que a praia é bonita, ela só não consegue se enxergar inserida nesse contexto. Então, às vezes a gente quer ensinar ou quer ajudar e a gente não vai pelo caminho errado. E a gente tem que observar isso. Porque a pessoa, quando ela está num estado de dor, ela muitas das vezes ela maqueia aquilo, né? A gente não quer hoje nós estamos num mundo absurdamente estranho, porque se a gente vê rede social, a gente só vê felicidade. Às vezes se assusta, como foi o caso daquele rapaz no Paraná que estava comemorando 3 anos de namoro, e foto para cá, amor para cá, eu te amo para lá. Estavam jantando, chegou em casa, jogou a menina do 3º andar, assassinando a moça. Tivendo na rede social só coisa boa. Eu sou muito avesso à rede social, embora eu vá ter que ter daqui a um tempo. E aí eu fiz
no Instagram, e aí às vezes eu estou no consultório e esses dias atendi uma moça que ela tinha 6.000 seguidores. Ela perguntou, quanto você tem? Eu falei, 44, e eu já estou me arrepiando todo. Porque 44 gente me seguindo já está demais. Eu estou preocupado, porque aí está lá, sempre o Instagram mostra lá, crie o seu primeiro post. Mas, rapaz, o que eu vou criar aí por enquanto, né? Eu vou criar pela escola, mas pessoalmente, zero, né, desse interesse. Então, cria-se uma auréola de que a coisa está muito boa, que somos todos felizes, o que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro. Gostaria que os irmãos pegassem a Bíblia, e eu esqueci de passar para vocês os versículos que vamos ler, e eu vou conversar com vocês sobre dois personagens bíblicos. Um consta de um relato na Bíblia de suicídio. Então vamos conversar um pouco sobre a história dele. E outro conta de um relato na Bíblia onde ele pediu a Deus que estivesse com ele. Pediu a Deus que fosse a companhia dele. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel 9, de 1 a 3. 9, de 1 a 3. Antes de fazer a leitura, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento onde nós abrimos o seu livro, o Senhor possa estar falando agora no coração das pessoas, no meu coração, para que daqui se produza entendimento da sua graça e do seu amor. Em nome de Jesus, amém. 1 Samuel 9, de 1 a 3. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, benjamita, homem forte e valoroso. Este homem tinha um filho, chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura, e todo o povo. Vamos até o versículo 2. Esse era Saul. Saul era da tribo de Benjamim, o pai dele era o Quis, e ele era um garoto belo, forte, inteligente, apacentava as ovelhas do pai, e ele foi o primeiro rei ungido de Israel. Ou seja, o povo de Israel, ele não tinha um rei, e eles precisavam, sentiram a necessidade de ter um rei, haja visto que o sacerdote Samuel estava já velho. Samuel tinha filhos, e esses filhos não poderiam ser reis sobre Israel, porque eram os filhos fracos, propineiros, não andavam no caminho do Senhor. E Deus falou com Samuel sobre, o povo pediu a Samuel que tivesse um rei reinando sobre Israel. E Samuel ouviu a voz do povo, consultou a Deus, e Deus falou com Samuel que ia dar um povo. Samuel 9, 14 a 17. Samuel 9, 14 a 17. Subiram à cidade, e ao entrarem, Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Olhai para o meu povo, pois o Senhor, o seu clamor chegou a mim.
Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Deus falou a Samuel: olha, virá um homem da tribo de Benjamim, que será será rei sobre Israel. E num episódio onde Saul saiu a procurar as ovelhas, eles se encontraram no monte e Deus falou com Samuel: este é o homem a que eu te dei. Então vamos parar um pouquinho e ver mais um pouco sobre Saul. Ora, Saul era um homem novo, forte, belo, inteligente. Podemos imaginar que ele tinha as qualidades que Deus gostaria de ter para alguém que reinasse o povo dele. Saul foi ungido o primeiro rei sobre Israel. Isso não era pouca coisa. Vamos imaginar que alguém fale que você vai ser o rei de alguma coisa, de algum povo. Primeiro. Isso não era pouca coisa. E Deus chamou Samuel e revelou quem ia ser o rei. Saul achou graça aos olhos do Senhor. Depois a gente pode ver mais na frente um pouquinho, não vai ser alvo da nossa conversa, mas como Davi também foi escolhido. Entre os filhos, Davi era o mais fraquinho e foi escolhido para guerrear com Golias. Mas esse não é o fundo da nossa conversa. Caminhando mais um pouquinho, nós vamos abrir na nossa Bíblia em 1 Samuel 10:8. Descereis adiante de mim a Gilgal, certamente descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Esse foi um pedido de Deus a Saul através de Samuel. Olha, Saul, você vai até a terra de Gideão e espera 7 dias. Aguarde 7 dias, para que eu possa te falar o que nós vamos fazer. Nós sabemos que nesse contexto, Israel lutava contra os amonitas, filisteus, né? A gente sabia que aquilo vivia em guerra. E precisava de um rei, precisava de um líder. E Deus levantou Saul, que tinha essas características. E deu essa ordem para Saul. Vamos caminhar mais um pouquinho em Samuel 13:8-14. Vou dar um tempinho, que eu já vi que a turma aqui é bem rápida. Samuel 13:8-14. Está mais rápido que eu ainda não achei. Vamos lá? Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgai, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou a Saul, que lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo ia se espalhando dali, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajunado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Deus disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o seu reino de Israel para sempre. Agora, porém,
não subsistirá o seu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. Olha que coisa interessante. Olha que parte interessante dessa história de Saul. Se Saul não tivesse pecado dessa forma, o reino dele subsistiria para sempre. Está no versículo, leiam comigo, versículo 13, segunda parte. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Que coisa interessante. Saul foi ungido por Deus para ser rei sobre o povo dele. Preenchia todas as qualidades que um homem deveria ser para tal empreitada. Ele achou graça aos olhos do Senhor, mas ele desobedeceu o Senhor. E aí Deus falou com ele: olha, você me desobedeceu, você foi nécio. Nécio é quando você faz algo que você parece que não está sem noção de fazer. Você foi altamente irresponsável. E aí Deus faz isso com Saul. E Samuel repreende Saul sobre isso. Vamos caminhar mais um pouquinho. E Deus fala no 1 Samuel 15, de 10 a 11. Vamos lá? 1 Samuel 15, de 10 a 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Na adicção, que quer dizer quando uma pessoa se entrega às drogas mais de uma vez, volta, a gente fala que ele é um adicto, o drogado, dependente químico, ele consegue espalhar as coisas da vida dele sobre uma família toda. Ele estraga uma família toda. Estraga o pai, estraga a mãe, às vezes é motivo de separação, às vezes é motivo de outras coisas. Aqui nós estamos vendo o arrependimento de Deus. E fala com Samuel. E Samuel clama a Deus a noite toda. Final do versículo 11. Então Samuel se contristou, ou seja, ficou triste, e clamou ao Senhor a noite toda. O pecado faz isso, muito isso. Ele faz com que o nosso pecado, ele tenha uma reverberação no nosso meio. Vamos lá, uma pessoa que bebe muito e dirige embriagado, mata uma família. Será que ele só matou aquela família? Não é assim. Atendi um jovem, 23 anos, eu já tinha atendido ele em uma outra clínica, e um dia eu fiz uma conta com eles. A grande parte da minha vida foi na parte financeira, né? Em bolsa, gerência de bancos, corretoras, e dando aula aqui na faculdade, mas na parte de finanças. E eu fiz uma conta com todos os internos que eu ia atender naquele dia, numa clínica que eu atendia. E tinha um garoto lá que eu estava atendendo ele pela segunda vez em outra clínica, eu tinha atendido ele, e depois nessa clínica, depois passaram quase 2 anos do primeiro atendimento dele. Ele contava com 23 anos agora, e eu fiz uma conta com ele, considerando que de 10 anos você começa a se drogar, você começou aos 13 anos. Dos 13 anos aos 23, são 10 anos se drogando. 10 anos se drogando. 94% da sua vida é sobre drogas. Porque eu tenho que tirar até os 10 anos, né? Então ele ficou 3 anos só sem se drogar, que foi dos 10 aos 13. Aos 13 ele teve contrato com a droga. E ele me falou uma coisa que foi muito tocante para mim. Ele falou assim: olha, doutor, eu devo dizer que eu estou observando que eu só sou feliz quando eu estou dentro de um centro de recuperação. 23 anos. 23 anos pensando dessa forma.
ou tendo consciência disso, que 94% da vida dele não existe. Porque ele só é feliz quando ele consegue ficar num ambiente fechado para não se drogar. 23 anos. Garoto novo, inteligente. Mas a gente vê que ele já está com a cognição, que é a forma de entender as coisas bem comprometidas. Aqui a gente vê o arrependimento de Deus em colocar Saul como rei. Samuel se entristece, ou seja, o pecado de Saul atinge Samuel. E vamos entender, não foi Samuel que procurou, foi Deus que falou quem ia ser o rei Israel da tribo de Benjamim, e ordenou que Samuel fosse a esse encontro. E quando ele viu Saul, Deus falou: este é o homem. Então nós podemos observar que as coisas que Samuel fez com Deus estavam todas certas. Ouviu a voz de Deus, orou, pediu, obedeceu, procurou, mas se entristeceu pelo pecado do outro. Isso que a saúde mental faz. Quando você vê alguém da sua família com depressão, com ansiedade, entristece, reverbera em todo o nosso seio, em todo o nosso grupo. Caminhando mais um pouquinho, na história de Saul, ele briga com Davi. Davi deixa de matá-lo 2 vezes, diz as Escrituras, mais na frente. E Samuel, em 1 Samuel 28, 6 a 8, Samuel comete outro pecado. 1 Samuel 28, versículos 6 a 8. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante para que vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: em Endor há uma mulher que é necromante. Assim, disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromância e me faças subir aquele que eu te disser. Olha onde Saul estava se metendo. Se a gente lembrar a história dele, garoto novo, forte, belo, ungido por Deus, achou graças aos olhos de Deus, foi ungido por ele para ser o primeiro rei de Israel, o primeiro rei do povo de Deus. Não era pouca coisa. Ele se afasta de Deus, ele não obedece a Deus, e ele vai a uma necromante, ou seja, uma cartomante, para saber o futuro dele. Aí não teve jeito. Aí já não tinha mais como, né? Eu penso que a paciência de Deus é ilimitada. Mas as consequências dos nossos atos, ela tem um limite, né? A paciência de Deus é ilimitada, mas a consequência dos nossos atos, elas produzem resultados que saem da alçada de Deus pelo livre-arbítrio, né? Então, Saul viveu essa vida. E agora a gente está vendo a decadência dele. E aí nós vamos chegar em 1 Samuel 31, 1 a 16. 1 a 6, desculpem. 1 Samuel 31, 1 a 6. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte de Boel. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, e Abinadab e a Malquizioá, filhos de Saul.
A peleja agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim tomou a espada Saul e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou contra a sua espada e morreu com Saul rei. Assim Saul com seus 3 filhos, o escudeiro e todos os homens morreram juntos naquele dia. Bom, esse é o relato da vida de Saul. Poderoso, ungido, achou graça aos olhos do Senhor, mas pelo pecado ele cometeu suicídio. Aqui eu não gostaria de falar nada polêmico, mas o que a experiência nos conduz a imaginar é que dificilmente, já que somos todos pecadores, seria óbvio falar isso, por óbvio, a ideação do suicídio estaria presente no suicida. Mas não é nessa linha, mas é observável que muitas das coisas são por arrependimentos, que levam essas pessoas à ansiedade, à depressão, tirando a parte, evidentemente, como doença, zoológica, hormonal, que a gente tem muito também. Mas a gente observa que há uma linha entre eles. Uma linha muito tênue para a gente pensar. E a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso, que pode levantar outros tipos de interpretação. Não em absoluto, não quero levantar essas interpretações. O que eu quero dizer é que a probabilidade de um homem que tem Deus se acometer disso é um pouco mais difícil. Vamos ler Êxodo 33, 12 e 15. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos seus olhos, rogo-te que agora me mostre os seus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então Moisés lhe disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Olha que pedido maravilhoso de Moisés ao Senhor. A gente está contando antes disso um pouquinho. Moisés estava preocupado pela idolatria do povo, que fez um bezerro de ouro. E Deus falou com ele: eu vou contigo. Quem há de ir comigo? Você achou graça diante de mim, Moisés? Então me mostre, se eu achei graça diante de ti, me mostre. E aí ele faz um pedido no versículo 13: se eu achei graças aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é seu povo. Moisés estava intercedendo pelo povo que adorou um bezerro de ouro. E o que Moisés pede? Considera esse seu povo. E já que eu achei graça diante de ti, quem vai lutar comigo? Me mostra esse caminho. E o que o Senhor fala? Pode deixar, que alguém vai contigo. E no versículo 14... respondeu o Senhor: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Coisa maravilhosa você fazer um pedido isso a Deus. A gente fazer um pedido isso a Deus. Deus, se tu não estiver comigo, não me faça ir para lugar nenhum. Deus, se tu estiver comigo, não me faça eu ter depressão, não me faça ter ansiedade.
Me faça ter essas coisas que são comuns a todos nós. Não é só quem tem. Quem tem não controlou, mas todos nós podemos ter. Todos nós somos factíveis disso. Então, esse pedido de Moisés, ele encerra 2 exemplos de vida, Saul e Moisés. E devo dizer, Moisés não viu a terra dos Canaã. Deus mandou ele tocar na pedra 3 vezes, parece, não me lembro agora, e ele bateu na pedra. E aí Deus deu a água, mas falou que ele, por desobediência, não ia entrar na terra de Canaã. E vocês sabem da peregrinação de Moisés, vocês sabem da história de Moisés, que é o contrário da história de Saul. Moisés foi largado junto ao rio, para evitar que fosse morto, foi achado, enfim. Bem, voltando para a parte da ideação suicida, nós temos 2 casos. Esses casos eu gostaria que vocês fizessem um link agora com a filosofia que nós vimos, com a parte de Deus, a teologia, a parte de Deus, a parte espiritual, e agora a gente vai, como a gente pode ajudar essas pessoas? A gente pode ajudar essas pessoas fazendo como Antífon fez, ouvindo. É o que a gente faz no consultório. No consultório a gente ouve e procura saber os links, os nexos de causalidade entre o que ela está falando e o que ela está sofrendo. Eu falo o indivíduo, a pessoa. E a gente vê isso todas as horas. Recentemente eu atendi um rapaz e o problema dele é que ele fez uma tatuagem e ele estava desesperado com aquilo. Era tudo que ele queria na vida, 24 anos, estava estudando para um concurso, um garoto inteligente, e ele fez uma tatuagem. Bom, eu não gosto de tatuagem, mas não fiz em mim. Mas mais ninguém eu posso falar que pode fazer ou deve fazer. Eu não gosto porque eu acho que em mim fica muito feio, sabe? Eu acho que nos outros até que fica bonito. As tatuagens são bonitas, mas eu não posso fazer o meu pedido para os outros, E o rapaz fez e me mostrou a tatuagem. A tatuagem encerrava para ele um pedido de comunhão com Deus. E foi quando ele me procurou. Quando ele me procurou, eu olhei aquilo e falei assim, mas uma tatuagem fez esse estrago todo? Evidentemente que não era só a tatuagem. E aí a gente vai buscar os nexos de causalidade. Graças a Deus esse guri passou na prova que ele estava fazendo, o concurso, e graças a Deus está muito bem. Ontem eu teria que atendê-lo, eu preferi não atender porque ele estava com a família e aí eu achei melhor não atendê-lo, Mas a psicologia ajudou a ele a se encontrar mesmo com a tatuagem. Ele conseguiu estudar. E ele me falou, eu vou tirar a tatuagem. Ele saiu da cidade dele, 400 quilômetros até a outra cidade capital, e foi lá e tentou tirar. E aí eu fiquei quieto quando ele falou que ia tirar. Porque do alto dos 24 anos dele, ele não sabe que aquilo é complicado pra caramba. Ele também esqueceu que ele tinha feito a tatuagem há 45 dias, 50 dias. Mas vocês não estão entendendo, ele parou de estudar, ele parou a vida dele. Ele só não foi mandado embora do emprego porque ele já era funcionário público. E há uma certa benevolência. Ele estava estudando para outro concurso. E aí, quando a gente ouve essa história, talvez se eu perguntasse a vocês iam falar assim, mas uma tatuagem? Hoje eu contei isso para o meu filho estava comigo lá em casa, eu falei assim, Pedro, aquele rapaz, graças a Deus, passou na prova e foi bacana o negócio dele, me agradeceu muito, eu não fiz nada, só fui usado para que acontecesse as coisas com ele. E o Pedro, meu filho, virou e falou assim, pai, mas uma tatuagem? É aí que entra a nossa vida, é aí que entra a nossa ajuda. Não é sobre a tatuagem. Quando uma pessoa falar com você, respeite, ouça, evite dar opiniões, porque quando a gente dá uma opinião, a gente está dando uma opinião sobre o nosso viés. E sobre o nosso viés não é um bom conselheiro para uma opinião. O nosso viés é o nosso viés. O que é viés numa conversa dessa? É a nossa tendência. É a nossa tendência. Então, quando alguém vier procurá-los, por causa disso, respeite,
leve a sério o que ele está falando. Porque o problema é dele, não é seu. Uma tatuagem, o problema é dele. Para mim, talvez não fizesse nada, mas para ele mudou a vida dele, e literalmente mudou a vida dele. Leve em consideração o sofrimento dessa pessoa. Mantenha a privacidade quanto ao assunto. Escute a pessoa. Encoraje a pessoa mostrando que tem outras alternativas quanto à vontade de ir para outro lugar. Se você é muito íntimo dessa pessoa, procure estar perto dela. Procure ver se no lugar onde ela está tem alguma condição dela atentar contra a vida dela. Preste atenção. Porque sinais elas sempre dão. Eles sempre vão dar sinais. Nós, como seres humanos, damos sinais todas as horas. A todo momento a gente dá sinal. E a dor, às vezes, da pessoa é muito forte. Para a gente, uma tatuagem não é nada, mas para ele era tudo. A ponto realmente de deixá-lo numa situação muito complicada. Graças a Deus, lógico, ele não estava em ideação suicida, nada disso. Mas acabou com a parte da vida dele. Uma parte da vida dele foi altamente colocada em risco em função de uma tatuagem. Dentro de tudo que nós falamos, a gente teria mais coisas para falar, principalmente da parte da ideação suicida, mas eu quis colocar a parte bíblica dentro da nossa conversa, por estarmos num ambiente sagrado. Dentro de tudo que nós falamos, a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa a gente tem que entender. Às vezes eu não falo isso em alguns lugares, mas uma vez eu cheguei numa clínica e estava lá, Narcóticos Anônimos, os 12 passos do NA. Mas numa clínica, quando a gente fala sobre Deus, a pessoa fala assim, você vai falar sobre Deus? Bom, eu como psicólogo, no meu trabalho, realmente eu não coloco Deus como um passo a conversar. Ali eu sou psicólogo, estou conversando sobre psicologia, em que pese que algumas nuances, naturalmente, vão estar na parte espiritual, e muitas delas, e a maioria delas. Mas às vezes a pessoa tem a parte espiritual dela intacta, eu não, às vezes nem sei assim, qual a parte espiritual que ela professa, qual a fé que ela professa. Mas quando eu chego numa clínica, geralmente de arquiteto, tem lá NA, 12 passos. Ninguém quer que fale sobre o amor de Deus lá, e eu concordo. Mas dos 12 passos, 8 falam de Deus. Pode pegar, abre aí, 12 passos do NA. Dos 12 passos, 8 falam de Deus. E é aí que eu quero encerrar com vocês. Tem 4 perguntas que são muito interessantes da gente pensar o que é sagrado, de que é feito o espírito, por que vale a pena viver e por que vale a pena morrer. Se a gente estratificar cada uma dessas questões, essas perguntas, para todas elas há uma resposta só. O amor. O que é sagrado é o amor. De que é feito o espírito é o amor. Por que vale a pena viver? Pelo amor. E por que vale a pena morrer? Pelo amor. O maior exemplo de quem morreu por nós na cruz foi Jesus Cristo. Ele morreu por amor. Nós podemos pegar vários profetas, vários pensadores, Maomé, Buda, Gandhi. Nós vamos observar que nenhum deles afirma categoricamente que ele é amor. Aqui na Bíblia, Deus afirma que ele é amor, porque Deus é amor. E a única força capaz de modificar uma ideação suicida, uma adicção de droga, modificar um caminho, é realmente o amor.
É o amor de Deus presente na vida da gente. Encerro aqui a minha participação, chamando a atenção para vocês entenderem que se a gente falar sobre a filosofia de Deus, separada do nosso Deus Salvador, a gente vai entender que a filosofia de Deus é uma filosofia de dar ao outro. É a filosofia de ser do outro. É a filosofia de estarmos responsáveis pela felicidade do outro. Não me esqueço uma paciente que estava com problema de relacionamento e na sessão, no 7, eu perguntei a ela, o que é o amor? Ela não demorou a me responder assim, amor é cuidar do outro, amor é ser responsável pela felicidade do outro. Eu continuei a sessão com ela e no final eu falei com ela, você deu uma definição de amor definitiva, que é essa a definição do amor de Deus. Amar aos outros como a ti mesmo. Então que nessa noite a gente entenda que saúde mental não vai dizer sobre a história da pessoa, não vai dizer sobre como ela foi, vai dizer sobre aquele momento que ela vai estar. E naquele momento, nós que conhecemos o amor de Deus, certamente vamos poder, sob a vontade de Deus, dar uma palavra de amor para essa pessoa. Um rapaz que está em uma casa de recuperação, ele foi para lá e eu fiz a mesma conta com ele, e é alto percentual de tempo que ele está se tratando, e ele virou para mim e falou assim, olha doutor, eu só estou aqui porque a minha mulher me achou, e eu notei nela o amor que ela tem por mim. Ela não tinha como me achar. Eu estava em Belo Horizonte, e tinha ido para a rua, eu já estava 3 meses na rua, me drogando, roubando, fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor. Mas não sei porquê, não sei como ela me achou. Mas ele deixou muito claro, o que me fez voltar foi o amor que ela demonstrou em ir atrás de mim. Então vamos permitir que o amor de Deus, através de nós, vá atrás dessas pessoas que a gente entenda que precisam saber do amor de Deus. Muito obrigado. Eu, em nome da igreja, venho pedir para o nosso irmão continuar aqui, porque foram ditas coisas aqui, irmãos, primordiais, imprescindíveis, que a gente precisa guardar no nosso coração, principalmente esse desfecho, onde ele fala do amor. E eu acredito com toda propriedade e sinceridade de coração. Irmão Emílio, no domingo passado nós estávamos pregando sobre Tiago 1,19, quando ele vai falar sobre a prática da palavra, a prática do evangelho, e no verso 19, se você abrir aí, ele vai dizer o quê? Que nós devemos ouvir, né? Primeiramente, prontamente, nós devemos estar prontos a ouvir, né? E tardios para irar-se, né? Mostrando exatamente assim, como que Deus tem manifestado o amor dele por nós, e acima de tudo, irmãos, essa expressão de amor, né, de cuidado para com os outros. Eu acredito, irmão Emílio, que talvez tenha gente aqui que possa estar precisando ter essa demonstração de amor consigo próprio. Se perdoar, né, entender que coisas e situações acontecem na vida e que a gente precisa também se amar, se cuidar, né? Para que, de fato, irmãos, é claro, diante de tudo que foi pregado e dito, né, o quanto as coisas ruins afetam um todo, né?
E para que a gente não se alongue, eu queria chamar o Alan em nome da igreja, tá, meu irmão? Receba essa singela lembrança nossa aí. A gente agradece muito o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua dedicação em poder estar transmitindo algo para nós aqui. A gente um grupo pequeno, uma congregação pequena, mas que você se dispôs a estar aqui. A gente agradece mais uma vez aí você poder ter estado conosco, tá? Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho. O meu pai é pastor batista e vai estar aposentado, 87 anos. Sempre que ele ligava algum presente, ele fazia questão de abrir. Então, eu vou seguir aqui o exemplo dele para abrir, mostrar para os irmãos o meu presente também. Tá bom, fica à vontade. Pode apoiar aqui. Dizem que é de quebrar. A nossa caminhada aqui tem sido marcada por essa lembrança e a gente espera que tenha também... Vamos tirar uma foto. Quem pode tirar uma foto aí pra gente, por favor? Meu filho, né? E legal. Não dá para ele. Pode tirar aí. Ele vai tirar uma foto aí, por favor. Valeu, Bruno. Sempre que precisarem, A gente agradece. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria convidar a igreja então que se colocasse de pé. Isso, toma sua água, por favor. E nós vamos empreitar a bênção, mas antes da bênção nós vamos estar orando. Amém? Por esse tema, pela vida do irmão Emílio e sua família, por cada irmão. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos por essa rica oportunidade, privilégio, graça e amor estendido, Senhor, sobre nós, através das palavras do teu servo, através de tudo que foi preparado, de tudo que foi, ó Deus, organizado pelo Senhor, para que juntos pudéssemos estar aqui recebendo, Senhor, ouvindo, sendo ministrado por algo que nós entendemos, sim, ser direto do teu trono, Senhor, porque é exatamente isso. O amor, como a tua palavra diz, Senhor, o amor, ela é a essência, ela é a base e é também a suficiência de tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor é amor e o Senhor é suficiente sobre a nossa vida. O Senhor nos gerou, o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem, ó Deus, caminhado conosco, o Senhor tem estado conosco e nós te agradecemos por isso. Por isso, também te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Emílio, que o Senhor, ó Deus, o retribua poderosamente na sua vida, diante do seu gesto de oferta, em estar conosco aqui, que o Senhor seja com ele, com a sua família, os seus planos, o seu trabalho, Senhor, a ponto de ter que lidar com todas essas situações, com todas essas demandas, como ele mesmo diz, que o Senhor o capacite a cada dia, que o Senhor renove as forças dele a cada dia, Senhor, e que através da vida dele, vidas sejam alcançadas, resgatadas, Senhor, e libertas de todo mal, de toda doença, de toda fragilidade possível, Senhor, em nome de Jesus. Assim também a vida de cada família que está aqui e também de cada indivíduo, Senhor, porque quando nós falamos sobre isso, nós também levamos a essa extensão, a questão do indivíduo. Talvez, Senhor, há casamentos que possam estar bem, mas individualmente, Senhor, há algo, Senhor, que precisa ser curado, há algo que precisa ser tratado, Senhor. E por isso nós te suplicamos, o Senhor, ó Deus, que está acima de todas as coisas, traga, Senhor, a tua cura, traga, Senhor, o entendimento daquilo que nos foi dito, traga-nos, Senhor, a realidade da prática
do amor para nossas vidas, Pai, porque assim nós entendemos que isso é restaurador. Pai, sê com cada um, aqueles que não puderam vir, nós te louvamos, entregamos também, lembramos também, fazemos menção também, Senhor, do ministério do teu servo, do pastor Rafael. O Senhor continue conduzindo poderosamente, Senhor, aquela igreja com as tuas mãos e com a tua vontade sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós então empretamos a bênção em número 6, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Deus tenha misericórdia de ti, que você possa ter uma excelente semana em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Mais uma vez. Isso. Obrigadão mesmo.